Sabedoria não é saber muito. É entender o que realmente importa. Muitas pessoas acumulam informação, mas continuam cometendo os mesmos erros. Porque saber não é o mesmo que aprender. Aprender exige mudança. E mudança exige consciência. A vida ensina o tempo todo. Mas nem todo mundo aprende. Alguns apenas passam pelas experiências. Outros prestam atenção nelas. A diferença está na forma como você observa. Quando algo dá errado, você culpa as circunstâncias. Ou você se observa. Sabedoria começa quando você para de olhar só para fora e começa a olhar para dentro. Porque o que se repete na sua vida geralmente tem algo a te mostrar. Mas se você ignora, repete. Se você não aprende, revive. Muitas pessoas querem resultados diferentes, mas continuam com os mesmos comportamentos. E isso gera frustração. Porque mudança sem consciência não existe. Outro ponto importante. Sabedoria não vem do tempo. Vem da reflexão. Tem gente que vive muito, mas não aprende nada. E tem gente que vive pouco, mas observa profundamente. O tempo passa para todos. Mas a consciência não cresce sozinha. Ela precisa ser cultivada. E isso exige pausa. Exige silêncio. Exige atenção. Em um mundo acelerado, quem não para, não aprende. Você vive ocupado, mas não evolui. Porque está sempre reagindo, nunca refletindo. Sabedoria exige presença. Estar no momento. Perceber o que está acontecendo. E entender o que aquilo significa para você. Outro erro comum é buscar respostas fora. Livros ajudam. Pessoas ajudam. Conteúdos ajudam. Mas a resposta real sempre precisa ser integrada por você. Porque ninguém vive a sua experiência. Ninguém sente o que você sente. E, por isso, ninguém pode aprender por você. Sabedoria é pessoal. É construída na prática. No dia a dia. Nas pequenas decisões. Na forma como você reage. Na forma como você fala. Na forma como você age. E isso é invisível para os outros. Mas completamente visível para você. Se você quiser desenvolver sabedoria, comece simples. Observe mais. Reaja menos. Questione seus padrões. E principalmente, assuma responsabilidade. Porque enquanto você culpa, você não aprende. Mas quando você assume, você cresce. Sabedoria não é sobre ter respostas para tudo. É sobre fazer perguntas melhores. E estar disposto a encarar as respostas. Mesmo quando elas não são confortáveis. No final, a vida sempre ensina. A pergunta é: você está aprendendo? Ou apenas repetindo? Existe um ponto que muitas pessoas ignoram. Elas querem aprender, mas não querem sentir o desconforto que o aprendizado traz. Porque aprender de verdade exige admitir erros. Exige reconhecer que você poderia ter feito diferente. E isso incomoda. Por isso, muitos preferem justificar, explicar, ou simplesmente ignorar. Mas isso trava o crescimento. Outro detalhe importante. A repetição não é o problema. Repetir faz parte do processo. O problema é repetir sem consciência. Errar e não refletir. Agir e não observar. Porque sem reflexão, não existe evolução. E sem evolução, a vida vira apenas um ciclo. Você passa pelas mesmas situações. Com pessoas diferentes. Em momentos diferentes. Mas com o mesmo padrão. E isso cansa. Sabedoria quebra esse ciclo. Porque traz clareza. Mostra o que precisa ser ajustado. E te coloca em movimento. Mas esse movimento começa dentro. Na forma como você interpreta o que vive. Na forma como você se posiciona diante das situações. E principalmente, na decisão de não fugir de si mesmo. Porque enquanto você evita olhar para dentro, continua repetindo fora. E isso não muda com o tempo. Muda com consciência. Existe ainda um outro ponto. Muitas pessoas acreditam que aprender é acumular conhecimento. Mas conhecimento sem aplicação não transforma. Você pode ouvir, ler, entender, e mesmo assim continuar igual. Porque a mudança não acontece na informação. Acontece na prática. Naquilo que você faz depois que entende. E é aí que a maioria para. Entende, mas não aplica. Sabe, mas não muda.
E isso cria uma falsa sensação de evolução. Você acha que está avançando, mas continua no mesmo lugar. Sabedoria exige ação. Exige que você leve o que aprendeu para a vida. Mesmo que seja aos poucos. Mesmo que seja imperfeito. Porque é na prática que o entendimento se aprofunda. E é na repetição que ele se consolida. Por isso, não adianta buscar mais conteúdo, se você não estiver disposto a viver o que já sabe. Porque no final, não é o quanto você sabe que importa. É o quanto você vive do que sabe.